abordar aqui mais um outro trecho e a gente vai trabalhar exatamente com alguns exemplos também de conjunções, certo? Vamos lá. A natureza possui um equilíbrio singular, de modo que todos os seres vivos desempenham uma função. Os ursos polares, por exemplo, ao se alimentarem de peixes e focas, regulam a quantidade de indivíduos nessas populações. Contudo, os homens ainda não compreendem a importância do respeito ao meio ambiente para a preservação da própria espécie e, por isso, têm arcado com as consequências, como o ataque dos ursos polares a comunidades humanas por diminuição da oferta de alimentos devido ao derretimento das geleiras. Bom, pessoal, nesse pequeno trecho aqui de uma redação, de uma introdução de uma redação, a gente percebe que o autor ele utiliza muito argumentos de causa e consequência, né? Por exemplo, temos aqui nesse primeiro trecho aqui, a natureza possui um equilíbrio singular, de modo que todos os seres vivos desempenham uma função. Ele traz aqui uma relação de causa e consequência. A natureza possui um equilíbrio singular, é a razão de ser, é uma causa da natureza, né, desse equilíbrio, de modo que todos os seres vivos desempenham uma função. Mais uma vez, o autor utilizou aqui uma conjunção consecutiva, que expressa a ideia de consequência, de modo que... Lembrando bem, você pode colocar de modo que, ou de forma que, utilizar o de forma que, ou de sorte que expressa a ideia de consequência, né? Lembramos algo também que é fundamental. O autor também utiliza argumentos por exemplificação. Ele traz um exemplo. Quando ele fala aqui, os ursos polares, por exemplo, ao se alimentarem de peixes e focas, regulam a quantidade de indivíduos nessas populações, né? Então ele traz esse argumento por exemplificação como a forma de ratificar o argumento anterior, que a natureza possui um equilíbrio singular, certo? No entanto, a gente percebe que o autor ele traz uma problemática em cima desse tema, ele traz uma problematização do tema a partir da introdução dessa palavrinha aqui, contudo, né? Contudo, sabemos que é uma conjunção adversativa, que expressa uma ideia de oposição, né? E nessa palavrinha, contudo, ele introduz um argumento que ele problematiza o tema. Contudo, os homens ainda não compreendem a importância do respeito ao meio ambiente para a preservação da própria espécie. E, por isso, tem arcado com as consequências, como o ataque dos ursos polares a comunidades humanas por diminuição da oferta de alimentos, né? Então, a gente percebe que o fator humano é um fator problemático em relação ao equilíbrio da natureza, né? Então, o autor ele já traz justamente esse fator de causas do desequilíbrio da natureza a partir do fator humano e das consequências dessa interferência humana na natureza, né? Então, como consequências, temos a questão dos ataques dos ursos polares a comunidades humanas por diminuição da oferta de alimentos, né? Então, pessoal, você observa bem que o autor ele utiliza muito esse argumento de causa e consequência, que é um fator muito comum em um texto dissertativo argumentativo. Lembramos também que ele traz um argumento por exemplificação, quando ele traz alguns exemplos, certo? E também ele utiliza muito conjunções, que também é algo muito comum na redação, utilizar conjunções adversativas ou consecutivas, ou também locuções prepositivas, no caso aqui, devido ao derretimento das geleiras. É uma locução prepositiva de causa, né? Que expressa um valor de causa, de razão de ser, certo? Então, por isso aqui a gente já vê, de fato, a utilização de uma conjunção conclusiva. Logo, por isso, ou portanto, quer dizer, pode ser tanto logo, pode ser portanto, ou então pode ser por isso, certo? Então, fique atento em relação a isso. Nesse outro exemplo, a gente vai ler
também alguns fatores assim de estratégias argumentativas e dos seus mecanismos linguísticos, né? Com os avanços que a sociedade deu em tecnologia nas últimas décadas, o estudo se tornou indispensável para quem deseja progredir na vida. Apesar disso, recente pesquisa realizada pela Datafolha demonstra que o brasileiro considera segundo plano em comparação com a fé religiosa. Bom, pessoal, nessa introdução aqui do tema de uma redação, de um texto dissertativo, argumentativo, você já observa que o autor ele faz uma marcação temporal em relação ao contexto atual do tema, com palavras como avanços que a sociedade deu em tecnologia, e quando ele coloca essa outra marcação temporal, nas últimas décadas, né? Então a gente observa que o autor ele utiliza adjunto adverbiais de tempo, né? Que o adjunto adverbial de tempo ele tem a função de fazer essa marcação temporal e, de certa forma, de trazer um contexto atual do tema. Nas últimas décadas, o estudo se tornou indispensável para quem deseja progredir na vida. Apesar disso, a gente percebe que o autor ele já traz aqui uma problemática em relação ao tema, né? Apesar desse fator dos avanços que a sociedade deu em tecnologia, recente pesquisa realizada pela Datafolha demonstra que o brasileiro considera segundo plano em comparação com a fé religiosa. Então, ele traz a partir de uma conjunção concessiva, apesar, né? Essa problemática do tema, né? Quando ele traz esse exemplo de uma conjunção concessiva, certo? É interessante também a gente pontualizar uma questão fundamental. O autor ele faz marcações temporais para fazer essa contextualização atual do tema. Palavras com avanços nas últimas décadas, recente, né, como ele fala aqui, recente pesquisa. Então, são algumas marcações temporais fundamentais que você pode utilizar na sua redação para contextualizar o tema de forma atual, justamente de trazer o contexto atual do tema a partir dessas marcações temporais, nas últimas décadas, nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas. E você pode utilizar muito, logo na introdução da redação, essa estrutura, com os avanços que, né? E também você pode utilizar o adjetivo recente, né? Recente aqui é um adjetivo, né, que qualifica a palavra pesquisa. Então, recente pesquisa realizada pela Datafolha demonstra que o brasileiro considera segundo plano em comparação com a fé religiosa. Bom, pessoal, a gente vê que o autor ele traz um argumento por evidência. Quando ele fala aqui com os avanços que a sociedade deu em tecnologia, isso está bastante evidente, isso está bastante claro para o leitor, né? Há um entendimento comum, mútuo, entre escritor e leitor sobre esse fato, né? Que os avanços que a sociedade deu em tecnologia. Então, isso se chama aqui argumento por evidência. Mas ele também traz referência de dados, né? Ele traz argumentos por referência. Quando ele fala aqui, recente pesquisa realizada pela Datafolha, né? É interessante como o autor ele traz o argumento por evidência e também ele traz a referência de dados, argumentos por referência, certo? Então, eu vou explicar aqui